Nossa terceira aula de Hamartiologia, doutrina do pecado, do curso Bacharel em Teologia. Nós estamos falando a respeito dessa doutrina que é muito importante para o nosso conhecimento, além de ela fazer parte da grade da teologia sistemática, ela também é de suma importância para nós. Nós vemos que é um ensinamento pouco explicado nas igrejas. Hoje em dia, as pessoas não estão preocupando muito em falar de pecado, nem origem do pecado, nem pecado original, como nós vamos ver. Aqui existe até já igrejas evangélicas que negam a existência de um pecado original. Eles já estão achando que não existe mais pecado original. A tendência das pessoas a tirar essa doutrina ou tirar a força dessa doutrina é para que a consciência fique livre de culpas para que possam viver a vontade da maneira que desejam. Então, nós vemos que é uma doutrina muito séria e sem essa doutrina nós ficaríamos sem entender muita coisa na teologia sistemática ou até na teologia bíblica. Como eu disse, se nós observarmos pelos liberais, tanto os liberais que surgiram dentro dos ramos judaico, como os liberais da teologia liberal no século XIX, para os meados dos anos de 1880 para frente, eles têm uma dificuldade de interpretação com Gênesis de 1 a 11. Então, eles tentam ou alegorizar Gênesis de 1 a 11 ou simplesmente dizer que é um mito, como nós vamos ver aqui. Dentro de alguns grupos religiosos, como os espíritas, eles têm a história de Adão e Eva como mito, pelo fato da crença na reencarnação, e eles não têm como explicar de onde Adão e Eva se reencarnou, já que a vida na Terra é um círculo de morte e reencarnação. Adão e Eva teria que reencarnar de alguma coisa, mas então eles têm Adão e Eva como história, mito. E nós temos outros pensadores que têm simplesmente como alegoria, outros com uma história apenas com sentido espiritual, mas não uma história verídica. Então vamos ver vários pontos de vista dentro da teologia liberal em relação a Gênesis de 1 a 11. Nós vemos hoje alguns judeus céticos, inclusive existem alguns judeus que se denominam ateus. No caso, nós temos um historiador no Brasil chamado Jonathan Mattel, e esse Jonathan Mateus ele já foi até adventista do sétimo dia e chegou a se intitular como agnóstico e agora ele se diz ateu. Já fez parte do judaísmo conservador, segundo ele. Hoje ele fica fazendo algumas críticas às histórias bíblicas e a personagens bíblicos, dizendo que esses personagens são personagens inventados por algum escritor da época, chega a negar as datas fixas de alguns livros da Bíblia, sempre querendo aproximar os livros pós-cativeiro, principalmente livros que profetizam a respeito do cativeiro babilônico. Então, ele tenta fazer com que esses livros sejam livros datados depois do cativeiro. Então, nós vemos esse grande número de pessoas, tanto historiadores com uma certa base teológica, para tentar negar a historicidade bíblica e o seu conteúdo teológico. E aqui na página de número 6, quando fala da origem e a consequência do pecado. Nós já falamos disso bastante, já ouvimos bastante em pregações em relação à origem do pecado, às consequências que o pecado traz. Não é uma lista exaustiva e traz bastante consequências, mas no primeiro pecado
que a Bíblia nos apresenta e trouxe consequências desastrosas que refletem até no dia de hoje. E, como eu já disse, os irmãos passaram uma reflexão, uma revisão de algumas matérias teológicas na Teologia Sistemática 1 e 2. Os irmãos viram alguma coisa relacionada à doutrina do pecado com o pastor Luiz, e os irmãos sabem que a narrativa da queda está registrada em Gênesis 3, e ela tem por objetivo trazer o nosso conhecimento a respeito de como ocorreu o pecado na humanidade, como foi a queda, como tudo isso passou. É claro que o livro de Gênesis ele é bem resumido em relação ao que ocorreu ali em Gênesis 3, então requer um esforço muito grande nosso para interpretar e sermos pessoas bem observadoras nos textos, para não criarmos fantasia ou desacreditar na história bíblica. Nós temos que entender que a construção de Moisés, ali no texto, apesar de ser inspirado pelo Espírito Santo, que nós temos que entender que a inspiração divina, como nós estudamos em bibliologia, não é um ditado, como algumas pessoas pensam. Tipo assim, Deus falou, dita a Moisés, escreve aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi algo assim. Ele recebeu uma inspiração divina dentro do conhecimento que ele teve passado de geração para geração. Por isso, há a crença que o livro de Gênesis, como Moisés não viveu o Gênesis, Moisés nasceu no livro do Êxodo, mostra o seu nascimento. Então, o livro de Gênesis ele teve uma revelação divina, como nós acreditamos. Moisés tinha uma comunhão muito grande com Deus, conforme o livro de Números e outros livros registra da sua constante entrada na tenda da congregação onde Deus fazia presente, e também de uma transmissão verbal, aonde valoriza mais a escrita bíblica, porque além da inspiração divina e a revelação vinda de Deus, ele teve uma transmissão verbal de parente para parente. Como nós vemos que os seus antepassados foram contando e preservando aquela história. E o que Moisés ele escreveu em Gênesis 3 para relatar a queda do homem foi um relato muito resumido. E que se nós não observarmos com muita atenção o texto, nós podemos criar heresias no texto ou criar uma perspectiva errada do texto. Então, como é do conhecimento dos irmãos, a história de Gênesis 3, onde mostra o relato da queda. O pastor coloca aqui que Gênesis 3 que descreve o pecado original no mundo. Os irmãos estudaram nas aulas passadas com o pastor Luiz sobre o pecado no mundo angélico, com a queda de Satanás, que nós não sabemos qual é o nome original dele, como a Bíblia apresenta o nome de Gabriel e de Miguel, outros inventados pelo livro de Enoque, pela Igreja Católica, como Uriel, Saracael, Rafael e outros, nós não temos esses nomes na Bíblia, com exceção do livro de Tobias, que é um acréscimo apócrifo na Bíblia utilizada pelos católicos, que traz o anjo Rafael, designado como anjo da cura, mas hoje está tendo tantos anjos para tanta coisa que nós nem sabemos mais. Mas os únicos anjos bíblicos com nome é Gabriel e Miguel. Nós não sabemos qual é o nome dado para Satanás, da qual ele virou Satanás, que Satanás e diabo são títulos. Eu creio que os irmãos sabem disso. No hebraico, Satã, que quer dizer adversário, que inclusive várias outras passagens da Bíblia, quando se relaciona ao termo adversário, eles utilizam também Satã. Mas é claro que pelo contexto bíblico, nós sabemos se está falando de Satanás, quem traduziu a Bíblia, ou estaria falando de apenas um adversário, que inclusive o termo Satã aparece no Velho Testamento poucas vezes. E o termo diablos, que é o termo grego, que quer dizer tentador. Então,
predicados que se deu a esse anjo caído, acabou tornando-se o nome dele para nós hoje. Nós chamamos esse anjo caído de Satanás ou de diabo, devido à situação que ele opera. No Novo Testamento, como ele se manifestou como tentador, tentando Jesus no capítulo 4, e outras passagens da Bíblia, nós temos ele como o nome de diabo, e assim veio para a nossa Bíblia através do latim. A Igreja Católica difundiu esse nome, juntamente com o nome Lúcifer. Os irmãos também pegaram através da matéria com o pastor Luiz, que Lúcifer é apenas uma tradução da palavra hebraica Halel Ben Shah, que é a tradução Lutifera, aquele que portador de luz, e hoje acabou que o nome Lúcifer também virou o nome do diabo. E por ser um nome até tão belo, que se os irmãos pesquisar, até por volta do século 4, 5, até o século 7, esse nome era acostumado dar em filhos de alguém. Depois eles passaram a não dar mais o nome, porque o nome ficou no sentido pejorativo. Mas a tradução do nome é da palavra, na verdade, não nome, porque não era um nome próprio. Era um significado até bonito e acabou ficando nessa situação. Então, nós não sabemos quando ocorreu a queda desse anjo, não sabemos o período, só entendemos que, se claro, como eu já falei em algumas aulas passadas, se Isaías 14 e Ezequiel 28 é uma profecia de dupla referência que se aplica a esse anjo caído, então revela que ele caiu em um período que nós não sabemos, que está além do nosso alcance, porém ele caiu com o mesmo desejo de soberba, de ser independente de Deus e viver por si mesmo, em tendência de querer usurpar um poder que não lhe era permitido. Não estava satisfeito em ser tal anjo, ou alguns falam como querubim, de acordo com Ezequiel. Então, nós não sabemos quando se deu essa queda e por qual razão os demais anjos seguiram a Satanás. Essa teoria, irmão, de que o diabo era regente do céu, espero que os irmãos aqui que são da teologia não tenham esse pensamento. O diabo regia coral no céu, como era muito ensinado na Assembleia de Deus, que o diabo tem raiva do louvor, porque o diabo era quem comandava o louvor. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia, nem tampouco lá em Ezequiel, é a má interpretação do texto. Quando a Bíblia fala que sobre o rei de Tiro estava a ordem dos tamborins e dos instrumentos musicais, não tem a ver que o diabo regia um coral no céu com a varinha, blá, blá, não. Isso não existe. E todos os anjos são criados para louvar a Deus. Todos os anjos louvam a Deus. Todas as criaturas louvam a Deus. Então, o diabo, ele era mais um anjo que louvava a Deus. Então, a questão é, nós não sabemos quando se deu, por que, que os demais anjos seguiram ele, qual o efeito que ele causou para que isso acontecesse. Mas o pastor mostra aqui que neste mundo que nós vivemos, que é um mundo material, o pecado entrou de acordo com Gênesis 3. Aí o pastor mostra uma coisa interessante aqui, que é como eu disse, que há várias interpretações e dessa descrição de Gênesis 3. Ele mostra, como eu já disse, que os teólogos liberais eles passaram a não acreditar que Gênesis 3 é uma narrativa histórica e ela apenas é uma construção que os judeus fizeram na época. Eles até negam a existência de um Moisés e de que esse texto pôde ser escrito por Moisés. Hoje mesmo eu via uma certa senhora junto com outro rapaz negando completamente e até mesmo dizendo que essa serpente, que em Gênesis 3, ela não existiu em Gênesis 3, mas essa serpente criada na mitologia judaica, ela era um ser bom e que os cristãos
que tornaram ela um ser mau. Isso é para os irmãos observar o quanto as pessoas torcem o que a palavra de Deus diz em relação ao pecado. E com essa tendência, para que eles tiram a culpa deles e venham negar a existência de um pecado original. Então, nesse pensamento do liberalismo teológico, nós vamos ver um dos homens que destacou muito no liberalismo teológico, que é Rodolfo Bultmann. O pastor até cita bastante ele nas suas apostilhas. Ele diz que isso era simplesmente um pensamento judaico da época, mitológico, para que as pessoas viessem a não ficar vagando no princípio da história das nações ou da história do mundo. Mas nós entendemos sim que Gênesis de 1 a 11 é uma narrativa histórica verdadeira e que Gênesis 3 é verdade. E ali, se nós negarmos Gênesis 3, então nós vamos negar que podemos negar toda a história da humanidade se negarmos Gênesis 3, porque ali mostra a decadência do homem. Ali mostra por que o homem é o que ele é hoje. Está em Gênesis 3. O pastor coloca que existe outros pensamentos que considera Gênesis 3 uma lenda, simplesmente algo criado na mente de algum grupo judaico também, e foi registrado em alguns livros que narra folclore de alguns grupos daquela época, daquele período, como nós vemos a história de Gênesis 6, que é a história do dilúvio. Existem algumas outras histórias de dilúvio no mesmo período, como a história de Gilgamesh ou Gilgamesh, que fala da história do dilúvio também. Eu até falei isso na nossa aula de História da Filosofia. Então, existe muitas lendas e muitos mitos da época. E o pastor coloca que a visão neo-ortodoxa, eles apenas querem falar que é uma narrativa de mito ou de história primitiva. E existe também esse Barth, que é Karl Barth. Ele foi um teólogo bem considerável que se destacou no período do liberalismo teológico, tentando refutar Rodolfo Bultmann. Porém, ele negava determinadas coisas na Bíblia. Rodolfo Bultmann dizia o seguinte, que muitas narrativas bíblicas eram um pensamento judaico ou um pensamento dos discípulos de Jesus que eles criam naquilo. E, por exemplo, Rodolfo Bultmann dizia o seguinte, que a ressurreição de Jesus nunca ocorreu, mas os discípulos, eles acreditavam que Jesus ressuscitou na vida deles. Então, eles, por exemplo, eles diziam que Jesus nunca fez milagre. Aquilo foram histórias que os discípulos criaram para poder enfatizar o nome de Jesus e poder fazer com que as pessoas tivessem admiração por Jesus. Então, ele negava completamente muitas coisas em relação a Cristo. E esse Karl Barth, ele tentando fazer uma coisa boa, ele disse que muitas coisas que estão na Bíblia realmente são histórias que alguém escreveu, mas que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Ela não é por si completa a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, e isso é uma heresia. A Bíblia ela é a palavra de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Por exemplo, a carta magna do apóstolo Paulo, que é Romanos, ela não é mais inspirada do que a carta Filemon, que é apenas uma carta a um indivíduo que o apóstolo Paulo conhecia. Todas as duas têm o mesmo valor de inspiração. Uma pode ter mais conteúdo teológico, mas o valor de inspiração é o mesmo. Os livros de Gênesis, que é um compêndio extraordinário, ele não é mais inspirado do que a segunda ou a terceira carta de João, ou mais inspirado do que o livro de Obadias, que é o menor livro do Velho Testamento. De forma alguma, a inspiração que Deus deu a Moisés é a mesma que ele deu ao profeta Obadias. Então, no pensamento de Karl Barth, ele
tentando defender coisa que Deus não precisa tampouco a Bíblia, dessa defesa, ele tentando defender, ele disse que a palavra de Deus tem coisas nela que são apenas narrativas não inspiradas. E nesse pensamento ele disse que o livro de Gênesis, capítulo 3, ele não é histórico, mas ele tem um sentido espiritual. Então, ele acaba fazendo jogo de palavras que desacredita na Bíblia. E se ele não é verídico, mas tem um sentido espiritual, isso não tem valor nenhum para mim, porque eu poderia pegar qualquer pensamento filosófico e transformar em valor espiritual, como os budistas fazem. E outros grupos que se aferram ao pensamento filosófico, misturado com uma teologia, e faz daquilo um padrão de vida. Mas para nós é diferente. Nós acreditamos que Gênesis 3 é uma narrativa histórica e verídica, inspirada por Deus, porque ela revela quem nós somos. Ela revela que nós temos o nosso pai Adão, que caiu, e por ele cair, conforme está até o texto que o pastor coloca aqui, em Romanos 5:12, toda a humanidade caiu com ele. Então, todos pecaram. Quando fala todos, são todos. Todos pecaram e ficaram separados de Deus, ficaram necessitados de Deus. Então, esse pecado que está em Gênesis 3, quando nós tiramos essa força da inspiração bíblica e de ser um relato histórico verdadeiro, então nós tiramos a força do pecado que ele reinou sobre todo mundo. E, inclusive, dentro da teologia judaica, eles tratam o livro de Gênesis, os judeus ortodoxos, claro, que são compromissados com a inspiração bíblica, eles tratam o livro de Gênesis como uma paraxá. Paraxá quer dizer contos ou histórias. Isso dizendo que é uma história verídica. Então, as paraxá, que são os 5 livros de Moisés, são histórias verídicas dentro do pensamento judaico ortodoxo. Existem linhas judaicas que pode negar, como os cabalistas e outros, os reformistas, que tentam negar a inspiração total das escrituras. Mas Gênesis 3, ele, dentro do pensamento judaico ortodoxo, é uma inspiração completa. Então, o pastor mostra mais aqui, no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, mas há outro modo de interpretar o relato bíblico da queda e dos conservadores, para quem Gênesis 3 trata de um fato histórico. Entre os conservadores, alguns são literalistas na interpretação, não dando margem para nenhum simbolismo. Outro, entretanto, considera a narrativa como um fato histórico, mas com a possibilidade de algumas figuras simbólicas. O que o pastor quer dizer é que esse grupo de pessoas acredita que é inspirado e que é literal o relato de Gênesis. Porém, algumas figuras, alguns elementos que aparecem ali pode ser simbólico ou não. Por exemplo, a serpente ser simbólica ou não, a árvore ser simbólica ou não, se a serpente é literal ou não é. Então, há as interpretações diferentes, porém acreditando que o relato é verídico. Eles não negam a veracidade de Gênesis 3, porém apenas a interpretação diferente. E isso não é heresia. Por exemplo, eu acredito que a serpente era um animal verdadeiro, um animal, mas não vou entrar em contradição ou em polêmica com alguém que possa pensar que o diabo se transformou numa serpente, como existe bom grupos de teólogos compromissados com a Bíblia que acredita. Outros acreditam que o termo serpente foi usado ali, mas não era uma serpente, que o diabo pareceu como uma serpente, mas não era uma serpente. Existe todo esse pensamento que ouve-se apenas uma voz e tantas coisas, mas que acredita que o relato é verdadeiro. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Que simplesmente acreditam que o relato é verdadeiro, mas várias linhas de interpretação. Eu acredito que é
literal, porque o texto fala assim: a serpente era a mais astuta de todas as animarias na terra. Então, ele está deixando claro o texto que a serpente fazia parte dos animais criados na terra. O texto está escrito lá em Gênesis 3. É só os irmãos ler, por isso que eu disse que Gênesis 3 tem que ser lido com bastante cautela. Está escrito o texto que ela é o animal mais astuto de todos os animais da terra. Então mostra que era um animal terreno. Agora, a minha crença é que o diabo ele possui uma serpente, apesar que alguns não acreditam. Só que eu tenho base bíblica para entender que um demônio possa entrar no animal, porque os demônios pediram para entrar em porcos. Os irmãos lembram disso? Marcos 5, que quando Jesus foi expulsar o demônio, ou os demônios que estavam naquele rapaz em Gadara, eles disseram o quê? Não nos lance no abismo, mas deixe que nós entremos nesses porcos. E Jesus permitiu. Então, eu tenho margem bíblica para apoiar que os demônios possam entrar em animais. E por que que o diabo entraria em uma serpente? Porque esse reino, irmãos, ele é material. Os irmãos sabem disso, que o nosso reino é um reino material e não espiritual. O próprio Deus, para operar nesse reino, ele teve que fazer o quê? Encarnar, para que ele fizesse parte desse reino. Quando Deus criou esse reino, ele deu domínio para o homem. Deus ele é soberano, ele pode fazer o que ele quer, mas Deus respeita leis que ele põe. Então esse reino é material. O diabo para operar aqui ele precisava de se materializar, coisa que ele não consegue. Então o que ele teve que fazer? Usar alguém que fazia parte desse reino material, que era a serpente ou qualquer outro bicho. Usou a serpente pelo fato de a serpente ser o animal mais astuto. A maneira que foi falado, nós não podemos descrever se a serpente abriu a boca e falou como estamos falando, se isso veio só na mente de Eva. Eu, particularmente, acredito que ela abriu a boca e falou. Há quem crê que foi através de Eva ter sido uma pessoa muito criada e perfeita, ela conseguia ler a mente da serpente. Então, eu fico tentando entender por que ela ia ler a mente da serpente. Isso aí ficaria fora de cogitação, porque por que ela estaria lendo a mente da serpente? Então, eu acredito que ela possivelmente passou perto daquela serpente ou de outras por várias vezes, e aquela um dia começou a falar e ela falou. Nós não sabíamos, podemos descrever que os Adão, mesmo que ele era um ser que era perfeito e podia usar uma capacidade extraordinária do seu cérebro, mas nós não sabemos nem podemos afirmar que eles ficavam batendo papo com o animal no jardim do Éden. Mas uma coisa é, a serpente conversou e ela respondeu normalmente. Então não sabemos se já havia falado antes ou não. Mas uma coisa é, a serpente puxou assunto, ela rendeu assunto normal, como se nós estivéssemos falando aqui, e acabou dando no que deu. Porém, a questão é, as linhas de interpretações, irmãos, nesse sentido, ela não pode fugir para criar heresia. A pessoa acreditar que a serpente falou, ou que foi o diabo que teve uma imagem de serpente, mas não se materializou, mas teve apenas uma aparência de serpente, isso não pode alterar no que o texto bíblico mostra. A doutrina verdadeira que o texto quer transmitir. O que o texto quer transmitir é que essa força do mal conseguiu levar o primeiro casal a desobedecer uma ordem expressa de Deus. E isso que Moisés queria passar para os seus primeiros leitores e para os demais que iriam ler depois, até que chegou até nós. O que nós temos que tirar do texto é uma força maligna fez com que o primeiro casal desobedecesse uma ordem de Deus. O evangelista, mas eu fico aqui pensando o seguinte: o texto também fala que ela era a mais astuta de todos os animais. Então, quer dizer, ela já tinha uma natureza astuta,
Eu cujo que o diabo também ele é astuto, né? Uhum. Então, ela, por si própria, a natureza dela era astuta, entendeu? Isso. O animal mais astuto do que Talvez todos. essa foi a razão que ele usou logo a serpente. É, Então, o que eu quero que os irmãos entendam é: o pastor deixou aqui que existe linhas de interpretação que alegoriza alguma coisa. É, Por exemplo, eu acredito que a árvore do bem e do mal era realmente uma árvore. Era realmente uma árvore. Eu não acredito que ela era simbólica, e nem tampouco a árvore da vida. Eu acredito que todas as árvores que estavam no jardim eram árvores literais. Porque existe uma linha de pensamento judaico que utiliza uma raiz de uma palavra hebraica para dizer que não era literal. Que, inclusive, há uma linha judaica que quer apresentar essa árvore como uma deusa no meio do jardim, e tantas heresias, mas a verdade é, a árvore é literal. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não acredito. O irmão que está com o telefone, algum lugar que está escrito Taos, eu não sei quem é o irmão ou a irmã. O áudio do irmão não está funcionando, o irmão não está conseguindo ouvir. Eu creio, os irmãos estão me ouvindo bem, todos os irmãos. de vez em quando falha, mas volta. Ok. Porque no caso, o irmão Wellington, agora que eu vi o rosto do irmão. No caso, eu creio que é alguma coisa do irmão, A porque minha internet tá um pouquinho assim, de vez em quando dá uma travada, mas é porque tá chovendo. Também. para mim aqui não aparece a irmã no internet do meu pé, está normal aqui para mim. Então eu não sei, a minha conexão aqui tá cheia, tá boa, eu não sei o que está acontecendo. Mas o irmão Wellington vai tentando aí, de repente ele consegue aí. Ele mandou uma mensagem, não sei se ele já está ouvindo. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para o irmão Wellington. Irmão, só me dá um momento aí, irmãos. Para mim está falhando bastante a conexão. De vez em quando falha, Aliane, mas desde a semana passada. ó, Ela não está ruim, de vez em quando ela frisa, mas rapidinho ela volta. Isso mesmo, a minha também tá desse jeito. Desde semana passada também, mas é porque aqui onde eu moro tá chovendo, né? Em Úlcera tá minha chovendo tela hoje. fica os irmãos, seria minha tela ou todas as telas? Porque na semana passada eu vi que frisou uma vez. Ah, não deu para saber se foi de todos, mas eu lembro que a tela da irmã Lúcia frisou algumas vezes, somente em alguns comentários que ela fez, até pedi uma que eu pedi para repetir, frisou. Teve uma hora que realmente a tela da irmã Jean também frisou. Só que os demais irmãos estavam tão parados que aí eu não sei se frisou ou se eles estavam apenas. Você já estava frisado. Que eles estavam parados, então eu não sei se Eu frisou. tô achando que eu e a irmã Lúcia estão falando demais, hein? Não, na verdade, foi do dia. A da irmã Lúcia frisou várias vezes. Isso aí eu vi quando ela falava. Também o seu também frisa, toda vez, É, muitas vezes você está pensando frisa. Mas não me incomoda muito, não, que rapidinho volta, então that's fine. a grande da irmã só teve uma das vezes que a irmã falou que ficou perdendo bastante do que a irmã falou, por isso que eu pedi para repetir. Então, irmãos, eu não sei se o irmão Ed já conseguiu resolver. Ah, resolveu, amém. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. Existe as linhas de pensamento, devido ao fato de muitas escolas que surgiram no período, principalmente do Novo Testamento, como a Escola de Alexandria, que se difundiu muito por Filo de Alexandria, e lá surgiu as escolas de interpretações bíblicas, foi o primeiro lugar que surgiu várias escolas de interpretação bíblica, e uma das escolas de interpretação bíblica que surgiu lá foi a escola alegórica. Se você pegar qualquer comentário bíblico de Orígenes, quase tudo que ele interpreta na Bíblia é alegoria. Inclusive, Filo, ele era muito fã de Platão e com o interesse de
unir Moisés a Platão, que está completamente diferente um do outro, não há união entre eles, porque o pensamento platônico, esse pensamento de dualismo, biblicamente, isso é partido no meio, porque não existe o mundo das ideias, existe a realidade que nós vivemos, que o pecado afetou toda a humanidade. Então, não existe o mundo das ideias da perfeição. Existe um lugar perfeito que só através do sangue de Cristo que chegaremos lá. Mas o pensamento dualista é que aqui é o mundo da imperfeição, mas existe um local perfeito. Então, por exemplo, eu já até expliquei uma vez que para eles esse marcador existe um mundo da ideia que lá ele é um marcador perfeito. Aqui ele é só como se fosse uma réplica daquilo que é perfeito. É um pensamento filosófico dualista que Moisés não colabora com isso. E Filo, com algum tipo de pensamento de fazer com que Platão e Moisés fossem unidos na forma de pensar, ele começou a alegorizar todos os textos bíblicos. E Filo de Alexandria difundiu a sua linha de interpretação bíblica através da forma alegórica e acabou fazendo com que Gênesis 3, principalmente, fosse alegorizado para que tivesse de mãos dadas com a filosofia platônica. E a escola de Alexandria, ela difundiu muito no primeiro século, segundo e terceiro, com a chegada da escola de Antioquia, que eles chegaram a entender que a Bíblia ela deve ser interpretada literalmente, com o seu fundo histórico e cultural, que alguns intérpretes da Bíblia, como o próprio Agostinho, veio a abraçar essa teologia ou essa linha de interpretação e conseguiu trazer até nós isso hoje, porque senão todos nós sempre estaríamos interpretando a Bíblia como os católicos. Nós pegaríamos um texto bíblico e colocaríamos neles 4 sentidos para a interpretação bíblica, que seria o sentido literal, o sentido espiritual, inclusive existe até uma linha de pensamento que depois eu vou postar isso para os irmãos, em relação à interpretação bíblica, porque a nossa aula não é de interpretação, então eu vou deixar para postar mais para frente. Mas só para mostrar para os irmãos que, dentro do pensamento do pastor aqui, em relação à interpretação bíblica, acaba alegorizando coisas que não é para alegorizar no livro de Gênesis. Para mim, todo o relato de Gênesis 3, ele é um relato verdadeiro e histórico. Inclusive, eu creio que a irmã Lúcia citou na aula passada, mas não que ela acredita assim, quando ela até, eu acho que ela falou brincando, quando ela falou, quando eu sei o que Eva comeu a maçã. Eu sei que ela falou brincando. Que aqui fala do fruto do bem e do mal. Só para os irmãos entenderem, eu não sei se eu já falei na turma com os irmãos, eu lembro que eu falei, mas não sei, se já tem uns 2 anos atrás, não sei de qual turma que eu falei. Eu acredito que foi na turma do básico, mas eu creio que os irmãos aqui estavam lá. Foi quando eu estava dando aula de hermenêutica. E essa questão da maçã é porque a palavra mal no latim é melum, e a palavra maçã no latim também é melum. Então, quando o pensamento católico se difundiu, principalmente com a Bíblia de Jerônimo, que era a Vulgata Latina, as duas palavras, por ter o mesmo significado, eles passaram a utilizar dentro desse mito que o fruto do conhecimento do bem e do mal era maçã, pelo fato das palavras serem iguais no latim. Mas não tem nada a ver fruto do conhecimento do bem e do mal com maçã, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o pior é quando a pessoa que acredita que é maçã pensa que maçã, os irmãos me desculpem a realidade, mas pensa que maçã seria a genitália da mulher, como nós vemos alguns pastores pregando isso. Um tempo atrás, eu ouvi um pastor de igreja evangélica pregando que o pecado de Adão e Eva foi sexo. E o pior, que primeiro Eva teve sexo com a serpente, aí ela ficou grávida de Caim, e depois ela teve sexo com Adão e ficou grávida de Abel. Então, os 2 irmãos, além de tudo, eram gêmeos.
coisa que a Bíblia não ensina. E se os irmãos entrarem num debate que tem no César Cavalcante, Gosto dele. tem um debate lá que ele debate com já um senhor, não me recordo o nome, ele fala isso que Eva teve sexo com o demônio. Ele até vai mais longe, fala que é com o demônio. Então é só para os irmãos ver as linhas de interpretações que nós temos em Gênesis 3. Eles acreditam que Gênesis 3 é literal, que o pecado entrou no mundo, mas acredita que o pecado foi sexo, e além de ser sexo, um foi até com o próprio diabo. Então, são linhas. Esse pensamento se torna herético. Esse aí de que Adão. Os irmãos me desculpem do palavreado, mas que Adão foi chifrudo, porque o diabo usufruiu da mulher dele primeiro. E, inclusive, esse pastor que eu vi pregando, falando que a serpente ela teve sexo com Eva, ele fala que ela deflorou Eva, porque essa serpente, num pensamento da Ellen White, do Adventismo, ela fala num livro dela, O Grande Conflito, que a serpente tinha um corpo dourado e ela andava ereta e era muito bonita. E esse pastor, com esse mesmo pensamento, ele fala que essa serpente ela era musculosa, que ele fala que ela tinha um corpo opulento, ela era musculosa e de uma excelente aparência e acabou traindo Adão, tendo Eva antes do que Adão. Então, são as heresias que surgem também das interpretações do livro de Gênesis 3, melhor dizendo. Aí o pastor coloca aqui no terceiro parágrafo sobre, à luz do texto de Romanos 5,12, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, entendemos que a descrição da queda é de um acontecimento histórico, algo que aconteceu realmente num determinado momento da história da humanidade. É impossível manter o paralelo entre a obra de Adão e a obra de Cristo se for negada a queda como um acontecimento no tempo e no espaço. Ou seja, o apóstolo Paulo ele faz a ligação da queda do primeiro homem com a salvação do segundo Adão, que é Cristo, ou do último Adão, que é Cristo. Então, para que essa teologia ela prevalecesse como um padrão de salvação de que todo homem herdou de Adão o pecado, a narrativa de Adão e Eva tem que ser uma narrativa histórica. Senão, não faz sentido Cristo ser o último Adão e ele ter morrido para redimir toda a humanidade de acordo se o pensamento bíblico não fosse literal. Então, pelo pensamento ser literal, acreditamos que a salvação alcançou todos os homens através de Cristo, porque todos caíram em Adão, conforme os dois textos citados aqui. O segundo ponto, a tentação. O pastor mostra aqui que o diabo já havia se rebelado contra Deus, transformou-se numa criatura astuta. Como eu já falei, esse é um período desconhecido de todos nós, o muito que qualquer teólogo tentar inventar uma data e coisa assim, ficaria fora da Bíblia. E ele mostra que ele usou como instrumento uma dessas criaturas que chegou-se à mulher com a intenção de levá-la à desobediência a Deus. Como eu já falei, o pastor até mostra aqui que ele usou ou ele pode ter transformado, como eu já falei, em algumas linhas de pensamento. Isso o pastor coloca aqui, respeitando algumas pessoas que acreditam que ele pode ter transformado em uma serpente. Mas, como eu já disse, que o pensamento de Moisés é levar os primeiros judeus na margem do Rio Jordão pronto para atravessar para a Terra Prometida, a entender que o primeiro casal, que era os seus pais, no sentido de antepassados, eles caíram por desobediência, mostrando para o povo judeu que eles estavam entrando em uma terra e que nessa terra que Deus estava dando, eles deveriam viver de acordo com os parâmetros que a lei que foi escrita por Moisés, ela determinava, para que eles não caíssem no mesmo pecado que os seus primeiros pais caíram, que foi a desobediência. Então, esse era o pensamento de Moisés. Esse pensamento nos alcançou através de Cristo, de maneira que
Nós entendemos que, como nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram por desobedecer, hoje nós temos os ditames da palavra de Deus redigidos no Novo Testamento, que são leis para a igreja de Cristo hoje. Que se nós quisermos viver uma vida espiritual de um nível elevado, temos que obedecer esses ditames da palavra do Senhor, temos que andar de acordo com elas, para que nós não venhamos a viver independente de Deus, desobediente à sua palavra e vivemos de queda em queda, como foi o caso de Adão, que caiu e trouxe toda a queda à humanidade. Nossa, Evangelho? Não, antes de você entrar na tentação, eu fiquei confusa aqui, sobre aqui em cima, aqui, da origem do pecado. Então, a origem do pecado começou mesmo no céu? Sim, o primeiro pecado, dentro da teologia nós estudamos que ele aconteceu no mundo angélico. Isso. O pecado na humanidade aconteceu em Gênesis 3, com a desobediência do primeiro casal. Exato. O primeiro pecado, em um tempo que nós não sabemos qual se ocorreu no mundo angélico. Como eu já disse, Isaías 14 e Ezequiel 28 são profecias de Isaías 14 relacionada ao rei da Babilônia e de Ezequiel 28 relacionada ao rei de Tiro, ao príncipe de Tiro. Possivelmente essas profecias têm dupla referência. O que é uma profecia de dupla referência? É uma profecia que tem o seu cumprimento em um tempo, e esse tempo e essa profecia pode ter um cumprimento espiritual em outra ocasião. Exemplo está em Daniel, capítulo 11. Jesus cita essa profecia, porém essa profecia ela se cumpriu em Antíoco Epifânio, ou chamado Antíoco IV, quando ele invadiu Jerusalém, ele se tornou um dos príncipes principal do reino da Seleucida, e ele combateu contra os judeus. Nesse período, ele invadiu Jerusalém, ele danificou o templo de Zorobabel, e ali, segundo os historiadores, o próprio Flávio Josefo, e a história nos mostra isso, ele sacrificou uma porca ali dentro. E isso foi uma abominação aos judeus. Então, houve a revolta dos macabeus, uma família de João Hircano, que tinha por sobrenome também Macabeus, que era uma família de sacerdotes, se levantou contra o Império de Alexandre, não o Império de Alexandre, o Império Macedônio, que era da Seleucida, e ali houve muitas guerras, até que mataram muitos judeus, muitos povos dessa época foram mortos. Então, essa profecia de Daniel 11 se cumpriu ali, quando fala de um pequeno chifre no capítulo 8, tem um pequeno chifre no capítulo 7, está relacionado ao anticristo. No capítulo 8, fala de um chifre que se destacou entre 4 chifres, que eram os 4 generais. Desses 4 chifres, destacou um pequeno chifre, que estava falando desse Antíoco Epifânio. No capítulo 11, que é a profecia que Jesus cita, ele fala assim: quando ouvides falar da abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda. Aí ele discorre essa mesma profecia e faz uma aplicação ela ao anticristo. Então, nós entendemos que essa profecia se cumpriu com Antíoco Epifânio, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo com o general Tito, Vespasiano, filho também de Tito Otaviano Vespasiano, que era o imperador no período do ano 70 depois de Cristo, e essa profecia tem um cumprimento futuro, que é com o anticristo. Então, ela é uma profecia de tripla referência. Mas a de Isaías 14 e de Ezequiel 12, Ezequiel 28, possivelmente é uma profecia de dupla referência. Ela estava relacionada com os reis que ocupavam o trono da Babilônia e o trono de Tiro, e também relacionada de maneira espiritual ao inimigo de nossas almas, cuja o nome está relacionado a Satanás ou a diabo. Então, ele descreve bem poucas palavras, nós não temos como tirar muita coisa dali, mas entendemos que a queda dele se deu por isso, em soberba e em interesse de independência. Ao não concordar com o governo de Deus, querendo ser independente,
Porque, como eu disse, irmão, nós não podemos interpretar assim que o diabo disse, ó, ele olhou para o alto, como alguns pensam, e falou: ah, vou subir ali, vou fazer um trono e vou ficar igual a Deus. O diabo, ele sabe que ele não poderia ser igual a Deus. Nós temos que entender isso. A interpretação bíblica é: o diabo queria ser independente de Deus. Ser igual a Deus por exemplo, Deus é soberano. Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele não precisa de prestar continência para ninguém. Então é o que o diabo queria fazer. Eu também posso ser independente. Não que ele ia construir um trono e ia sentar lá e falar: agora eu também sou Deus. Igual o Deus. Porque ele sabia, como ele sabe até hoje, que ele é criatura. Então, por ele ser criatura, ele sabe o tamanho do poder de Deus. Isso ele sabe. Então, a tendência do diabo era ser independente de Deus. Então, o primeiro pecado se deu no mundo angélico. O primeiro pecado na raça humana se deu com a queda de Adão e Eva, Gênesis 3. Esse que é o que o pastor quer mostrar aqui. Então, ele, por ser astuto, utilizou de um animal também astuto. É por isso que as pessoas têm que parar com esse negócio, esse povo neopentecostal, que acha que eles são ultrapentecostais, levado a movimentos não bíblicos em querer menosprezar ou subestimar o inimigo de nossas almas. De vez em quando eu acho na internet alguns... eu nem sei que nome que dá para uns peões. Eu acho que são moleques. Eu vou tentar pegar menos pesado e chamar de moleque. Um dia desse para trás, eu ouvi um camarada falando que ele ia expulsar um demônio com uma flecha. E essa flecha era espiritual. Ele pegava a flecha, colocava em um arco que só ele via, ainda perguntava ao povo: vocês estão vendo? E eu não sei como que o povo consegue acompanhar um raciocínio aqui se nós estamos vendo. E ali ele soltava a flecha, empurrava e fazia um barulho com a boca. E o suposto rapaz que estava sendo pago, claro, ele caía para trás e fazia de conta que a flecha acertou nele e ele levantava curado, liberto. Esse povo, irmão, se eles soubessem como o diabo age, o diabo acha que ele olha para os cabradaquês ali e fica até com dó deles. E, né? Até morrer de... Eu nem vou mexer com esses meninos, que eles estão se condenando por si mesmos. Até o diabo fala que... Deixar eles quietos, que eles já estão no caminho. Moleque, até o próprio diabo fala: isso é tudo moleque. Irmãos, eu já vi, quando eu não era cristão, eu nunca fui, irmãos, eu nunca fui espírita, nunca fui macumbeiro, mas eu já participei do espiritismo kardecista de ir. Eu tinha um irmão que ele era... Eu tenho um irmão, não tinha. O meu irmão mais velho, ele era muito perturbado. Então, ele ia de qualquer bagunça que existia. Aí ele ia nesses negócios e me levava. Aí eu pegava e ia junto com ele. Eu era novo. E uma vez eu fui em um desses centros espírita de candomblé, não, de Kibanda. E lá manifestou na vida de um daqueles... Eu não sei que nome que eles dão nome de médium, mas eles dão um nome... É o cavalo que eles usam lá. E esse camarada, ele colocou um monte de pólvora na mão. Pólvora, nós sabemos que pólvora queima, irmãos. Pólvora queima muito. E ele colocou fogo ali. E a pólvora, enquanto ela não queimou todo na mão dele, ele não fez assim com a mão para tirar os resquícios de pólvora. Depois ele quebrou vários copos. E ele tirou o sapato e andou em cima daquilo ali, sem acontecer nada com o pé dele. E ele deu uma cabeçada em uma porta, as dobradiças de porta, irmãos, nós estamos falando aí de 35 anos atrás. As dobradiças de porta, 35 anos atrás, parecia essas portas, essas dobradiças de porteira. Era algo bom. E sem contar aquele monte de mão de tinta que já tinha dado em cima dela, reforçava mais ainda. Ele arrancou uma porta com a cabeça. Isso é o espírito maligno na vida dele. De um homem usado pelo diabo ali para fazer feitos do diabo diante daquelas pessoas que estavam sendo enganadas por ele. E como cristão, eu já trabalhei no Brasil muito em igrejas que aonde os demônios manifestavam.
E estou sendo sincero, irmão, já passamos situação de demônio manifestado. Tinha aqueles demônios que, como diz alguns pregadores, que eles pedem chulé, que você chega ali, expulsa rapidinho. Tinha outros que nem falavam nada. Mas já vi demônio, irmãos, que nós tinha que orar bastante e só misericórdia de Deus para ir embora. Como eu já vi um demônio uma vez que ele segurou uma moça pelo cabelo, por alguma razão, essa moça fazia parte do quadro de obreiro da igreja e ela ficou atrás da pessoa quando estávamos orando. E a pessoa foi cair e segurou ela pelo cabelo e ela saiu até machucada no momento. E quando o demônio caiu, nós tivemos que orar para que a mão soltasse, abrisse e liberasse a menina. Ela ficou com a boca machucada e várias coisas. E não estou brincando. O que eu vou falar aqui parece ser brincadeira. No momento, eu fui convidado para pregar. Isso não era a igreja que eu fui convidado para pregar nessa igreja. Era a igreja ultra-pentecostal. E, no momento, o pessoal estava lá falando em mistério, pulando e falando que pisava na cabeça do diabo com aqueles corinhos de fogo. Quando o diabo manifestou, ficou na igreja. Duas irmãs, porque uma estava dormindo e a outra estava no canto. Não estou brincando, não é exagero. A outra estava no canto, não tinha como ela passar, porque aquela irmã estava dormindo. Eu, o obreiro pastor da igreja, um outro pastor que estava visitando, a mulher endemoniada e a outra que estava na mão dela. A igreja tinha mais de 60 pessoas, todos correram para fora da igreja, de medo. Oh, mas isso faz tanto medo nos crentes. Uai, isso passou comigo. Eu era jovenzinha. A vizinha ficou endemoniada. A minha vizinha era batista. Falou, Lu, com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão para expulsar o diabo. Falou, vamos lá expulsar o diabo. Eu falei, quem eu? Então nós resolvemos ficar assim, de lado. O diabo, demoniado lá, quando viu nós no murinho, falou: vocês aí é tudo crente fraquinha. Ah, mas nós corremos tanto. Isso é verídico. Nós corremos para valer. Mas é porque, infelizmente, a maneira que eles tratam o diabo, que ele ensina o povo de Deus, né? Cuidado se não tiver preparado, cuidado se não tiver não sei o quê, cuidado, aí, tem medo, né? Não, Igual não, uma coisa que eu queria falar aqui. O diabo, nós não podemos subestimar ele tampouco estimar ele demais. O diabo, ele é quem ele é. Ele é quem ele é. O poder do nome de Jesus Cristo expulsa qualquer demônio. A vida de uma pessoa cristã tem que estar sempre pautada na palavra do Senhor e ele tem que estar sempre com estilo de vida em santidade. Esse é o comando bíblico. E em questão ao demônio, existe as pessoas que brincam, como eu falei, esse de expulsar demônio com flecha. Um outro dia eu vi um que ele disse que ele orou em cima de um manto que ele enterrou no monte e aquele manto dele tinha poder. Aí ele pegou e mandou uma pessoa lá expulsar o demônio. A pessoa não conseguiu. Ele foi, passou o manto e expulsou. Aí ele disse assim: observa que não é somente o nome de Jesus. Não, somente o nome de Jesus. O nome de Jesus é tudo, não é somente. E ele quis dizer que ele passar de joelho em cima de um pedaço de pano que ele enterrou tinha mais autoridade do que o nome de Jesus. E fora outras coisas que nós vemos por aí. Então, o que nós temos que entender é: nós não podemos brincar com o diabo. Ele é astuto. Ele é astuto. Não podemos brincar. Isso aqui a Bíblia mostra e que a Bíblia apresenta. Ele tem capacidade de enganar. E outra, as pessoas brincar com o demônio quando ele manifesta. Ele é psicólogo, cara. Oi? Ele é psicólogo. Isso. A pessoa tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes eles brincam demais, ou às vezes dá muito poder para ele. Uma das coisas, por exemplo, como a nossa irmã Lúcia falou, as pessoas criaram um mito em volta disso. Eu já ouvi demais pessoas falar que se o diabo que está manifestando, a pessoa falar assim, eu sou Lúcifer, ninguém consegue expulsar. Como eu disse, primeiro que isso não é o nome dele. E eu estou querendo saber que nome que o diabo tem, irmãos. Isso não é entrevista, isso não é... Eu não quero saber o que ele ganhou, o que... Eu sei de uma coisa, o diabo está para destruir a vida das pessoas. Então, eu vou perguntar, o que você está querendo com essa pessoa?
Ah, você vai Você vai pegar o currículo dele primeiro? Pelo amor de Deus, né? Então não precisa disso. Chegue, manda embora em nome de Jesus. Não precisa deixar nem o corpo da pessoa cair, liberta aquela pessoa. Porque nós temos que entender, mas não sei se os irmãos já observaram, quando há uma pessoa endemoniada, ele fica se contorcendo, porque o espírito da pessoa está querendo expulsar aquele espírito maligno dela. Por isso que ela fica se contorcendo. E as pessoas acham bonito ficar ali segurando a pessoa, fazer a pessoa ficar ali. Então, ir conversando e perguntando da vida do camarada todinha. Então, não há necessidade disso. Temos que entender, ele é astuto. Nosso irmão Zé de Souza deixou muito claro, ele é psicólogo, ele tenta enganar. E outra coisa, se o diabo é mentiroso desde o princípio, como Jesus falou, o que eu quero saber do que sai da boca dele? Ficar acusando pessoas, falando coisas. Então, nós temos que aprender pela Bíblia. A Bíblia nos dá autoridade para expulsar demônios. Agora, uma observação que eu não sei se... Minutinho que eu quero contar só essa coisinha, rapidinho. Também, eu era assim, jovenzinha, resolvi entrar numa igreja universal pela primeira vez. E sentei. Sentei e estão lá perguntando o nome dele, o que, que ele ia fazer. Eu falei, e eu com medo que sou presbiteriana tradicional, né? Aí ele perguntou para ele assim: Ô, fulano de tal, tem alguém aqui que está duvidando? E eu estava, né? Claro. Aí ele falou: tem. Falou: então você vai lá no banco buscar. Eu falei: Santo Jesus tem poder. Aí o diabo falou assim: eu não tenho nada com isso, olha, é mole. Não, agora, olha o raciocínio. Se tem alguém duvidando, ele está duvidando no coração. Se o diabo for no banco e pegar uma pessoa que duvidou no coração, então o diabo tem capacidade de ler. Pensou bem? Ele dizia assim: eu não vou não, porque eu não tenho nada com isso. Falei: ainda bem, ó, rachei fora. Eu falei: Porque ele não É só sabia, na para os verdade. irmãos ver, para nós entrarmos em outro assunto, em relação às pessoas que ficam fazendo essas palhaçadas para engrandecer o próprio nome. Jesus, quando no capítulo 10 do Evangelho de Lucas e também Mateus e outras passagens que ele mandou e de dois em dois expulsar demônios, curar enfermos e tudo, Lucas é o único que registra que eles ficaram alegres. Em Lucas, ou não, Mateus registra que eles ficaram alegres por expulsar demônios. O que Jesus disse? Não alegrai-vos porque os espíritos malignos vos sujeitam, mas alegrai-vos antes por teu nome escrito nos céus. Lucas, complementando essa história, quando dá no capítulo 10, versículo 17 e 18, a Bíblia fala assim, que é a mesma história. Jesus, quando ele cita esse versículo, as pessoas interpretam ele mal, quando ele fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí ele fala, e eu vos dei poder, autoridade para pisar serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Aí, melhor, Lucas também fala, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no céu. Quando Jesus não está ensinando falando que as pessoas ficaram alegres porque o demônio sujeitou a eles, o versículo 17, quando fala que eu vi Satanás cair do céu, Jesus não está falando que naquele momento ali ele viu o diabo cair do céu. Ele está dizendo que ele presenciou o diabo cair do céu por causa de soberba. Aí nós que expulsamos demônios vamos ficar orgulhosos. Jesus quer dizer, olha, vocês não têm necessidade de ficar orgulhosos porque o próprio Satanás caiu do céu por orgulho. É isso que Jesus está ensinando. E esses tipos de pessoas que ficam aí criando essas palhaçadas na internet para poder se promover, porque isso é se promover. Se promover com essas mentiras e essas coisas. E o diabo é astuto. O diabo não está nem aí, porque saber se aí já é meu. Ele está fazendo o que eu gosto. Então nós temos que tomar muito cuidado. O diabo é astuto, como o nosso irmão Zé de Souza deixou muito claro aqui. Ele é psicólogo. E, quando a irmã Lúcia falou que o diabo falou aquelas coisas, por isso que ele disse que o diabo é psicólogo. E o diabo, irmãos, ele, quando manifesta literalmente de alguém, ele tem capacidade até de perceber quem está com medo e quem não está. Com certeza. Ô, Cléber,
Sim. Igual a gente mesmo. Eu posso perceber, porque nós damos nuances na nossa face. Eu sei da sua fraqueza simplesmente jogando. Entendeu? Ele faz um jogo de palavra que te envolve. Entendeu? Aquele que é forte espiritualmente não sai. Ele faz jogo de palavra. E entra na sua mente. Ele tem essa capacidade de jogar com palavras e a pessoa acaba caindo. E hoje... o que aconteceu com Eva? O que aconteceu? Ele jogou a palavra. Ele não sabe exatamente. Ele jogou a palavra. Aqui, aí o pastor mostra mais aqui, ó, que o diabo ele usou um instrumento dessas criaturas, chegou a mulher com a intenção de levá-la a desobedecer a Deus. Aí ele fala, nessa tentação ele deu vários passos. Primeiro, ele fala que ele começou a tentar confundir a mulher no tocante ao que Deus disse. A tendência do diabo é sempre tentar torcer o que Deus falou ou alterar o que Deus falou, conforme o texto mostra aqui. Ele cita que, para puxar assunto, não comereis de nenhuma árvore, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela vai e responde que não, que podia comer, mas somente de uma não. Mas a tendência dele já foi o quê? Despertar um assunto em Eva. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. O diabo desperta um assunto em nós e nós continuamos aquele assunto. Então, a primeira coisa que ele fez foi confundir para puxar um assunto. A segunda, o pastor mostra que o diabo ele alterou, ele acrescentou a palavra de Deus. Ele aumentou nela. E hoje nós vemos isso. Pessoas usadas pelo diabo aumentando na palavra de Deus ou tirando da palavra de Deus. Com pensamentos de linhas teológicas diferentes ou até mesmo interpretações errôneas da palavra do Senhor. Aí o pastor coloca mais aqui, cá embaixo do segundo parágrafo, que o inimigo prosseguiu na tentação. Ele negou a veracidade da palavra de Deus, quando ele disse que certamente eles não morreriam, porque Eva fala que poderia comer, sim, livremente de toda a árvore, porém da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, não podia comer, porque o dia que comer morreria. Então ele diz assim, não, vocês não vão morrer. E é o que às vezes nós ouvimos constantemente. O diabo tentando nos convencer, e se nós somos convencidos, nós passamos isso para frente, com o interesse de difundir essa heresia. E é o que nós temos visto hoje em muita liderança, torcendo a palavra de Deus, levando o povo a viver uma vida de qualquer maneira. Aí o pastor coloca mais aqui, ó, que agindo assim, Satanás estava lançando dúvida no coração da mulher quanto à bondade e à fidelidade de Deus. Quando o pastor quer mostrar que é o momento que ele diz, olha, não morrerás, porque Deus sabe que o dia que vocês comer, você será como ele. Ou seja, Deus inventou essa história que vocês irão morrer só para vocês não comer. Porque Deus não quer ver vocês felizes como ele é feliz. Então, ou seja, mostrando que Deus não é tão bom como ele parecia ser ao criar o primeiro casal. E que essa fidelidade de Deus ou fidelidade a Deus não havia lógica alguma se Deus não queria a felicidade desse casal. Se Deus estava preocupado, é como se pudéssemos dizer, ele é egoísta, ele não quer compartilhar com vocês essa felicidade que ele tem. Então, essa foi a tendência do inimigo. E hoje, por muitas coisas erradas que entram dentro das igrejas, qual é a primeira frase que muitas pessoas, supostas cristãs, dizem aqui? Será que eu não posso ser feliz? Você acha que Deus não quer que eu seja feliz? Exemplo é a homoafetividade ter entrado dentro das igrejas. Se eu amo ela, essa pessoa do mesmo sexo, você acha que Deus ele vai me condenar e não quer que eu seja feliz? Essas são as frases que nós estamos ouvindo. E como diziam os antigos, é de Satanás, porque da parte de Deus não vem esse tipo de pensamento. Então, nós, irmãos, temos que aceitar a palavra de Deus da maneira que ela é.
Aí o pastor coloca mais aqui, ó, que a mulher deixou de considerar a Deus e sua palavra e passou a pensar em uma vida independente de Deus. Aqui o pastor, juntamente comigo, nós corroboramos no mesmo pensamento, essa tendência de ser independente de Deus, ou seja, da mesma forma que o diabo quis ser independente ao almejar não querer ser submisso às ordenanças divinas lá no mundo eterno, ele também levou a mulher a ter esse desejo, ou o primeiro casal. Quando eu falo mulher, que é o fato da mulher estar sendo a principal pessoa no assunto, na narrativa. Levou ela o desejo de ser independente. Porque uma coisa que nós temos que entender é que Eva não chegou e ela enrolou Adão para que Adão comesse. Adão sabia, ele ouviu da própria boca de Deus que não podia comer. Ele sabia disso. Então, Eva não teve nada de, como podemos dizer, que Eva enrolou Adão, não. Adão sabia. Ela ofereceu, o texto é muito claro, e ela comeu e ofereceu ao seu marido também comeu. Então, ele comeu de livre e espontânea vontade. Ele desobedeceu deliberadamente à ordem divina. O desejo... E a maldição veio através dele, né? Como? A maldição entrou na humanidade através de Adão. Isso, através do primeiro casal. Então, ou seja, ele desobedeceu de olhos abertos. Ele desobedeceu de olhos abertos. Ele tinha a ordem de Deus. Esse desejo que Adão teve de ser independente de Deus é a mesma coisa que o diabo teve e implantou no coração dele. Esse pensamento, irmãos, um dia desse para trás aí tem um menino aí, como eu falo, que o pessoal tem que tomar cuidado com quem interpreta na Bíblia. Ele disse que Adão comeu do fruto porque se Jesus estivesse lá, Jesus também comeria do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é impossível. Um rapaz chamado Vitor Azevedo, e ele prega muita heresia, ele fala muita asneira na internet. Então, ele disse que o diabo tentou Adão e Eva, e eles comeram, e Jesus do céu falou, perdoa eles, porque se eu tivesse lá, eu também teria comido. Então, não tem base. Jesus não teria comido, porque o Jesus venceu o diabo no deserto. No deserto, não era nem no jardim. Nossa, mas Jesus foi muito mais tentado do que Eva. O período todo que ele passou na Terra, não teve tentação maior do que Jesus, não. Claro. E sem contar que foi uma conversa, ele já caiu de boca naquele fruto, e com Jesus ele fez 3 tentativas. E Eva nunca jejuou, né? Hã? E Eva nunca jejuou. Eva foi só num papozinho. Jesus foi 40 dias no deserto. No deserto. E que, na verdade, eles nem precisavam de jejuar e nem orar, né? Porque eles estavam constantemente com Deus. A oração veio depois. Devido ao homem afastar de Deus, necessitou oração, porque antes não Também é uma demonstração, né, evangelista? Tudo que Jesus fez, ele fez para demonstrar que é assim que nós deveríamos seguir. Né? Não que ele precisasse, mas ele demonstrou que era assim que nós devemos seguir. É uma demonstração. Então, eu só coloquei o exemplo, talvez os irmãos ouvirem essa heresia e os irmãos entendam. Jesus, ele não teria comido desse fruto. Esse fruto foi posto ali, como o pastor vai mostrar aqui, num ato de para que o homem ele fosse sempre dependente de Deus. Sempre dependente de Deus. E o homem ele optou a não ser dependente de Deus, por isso ele desobedeceu a uma ordem divina. Cá no ponto, no outro parágrafo 2 e ponto 3, o pastor coloca a possibilidade de pecar. Ele coloca aqui, ó, a possibilidade de pecar é inerente à natureza do ser pessoal, que tem de fazer escolha ética, mas é limitado em conhecimento e poder. O que o pastor quer mostrar aqui é que o ser humano em si, ele tem na sua essência a natureza caída, então ele sempre pende para o lado errado, sempre pende para o pecado. Ele sempre vai puxar para o lado do pecado. Se ele não mandar
em espírito, como eu falei na aula passada, e dependente de Cristo em tudo, buscando a Deus, a sua vida sempre vai ser em encostar aonde está o pecado. Ele coloca que o homem poderia não pecar se fosse Concordo. incondicionalmente submisso à palavra de Deus, que era a sua lei para o homem. Concordo. Mas, desviando-se da palavra de Deus e confiando em si mesmo ou em outrem, e não em Deus, acabou por errar o alvo, ficando fora da vontade de Deus. O homem ele foi criado com o direito de escolher. Por isso Deus deu uma ordem. O homem não foi feito simplesmente como um robô que poderia dar cordas e ele faria a vontade de Deus. De qualquer maneira. Não, ele foi criado um ser com direito a escolher, porém, a escolha que ele deveria ter feito era de obedecer à voz de Deus, de aceitar o que Deus disse. Olha, você pode comer de todas as árvores, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comê-la, como está em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Isso ali foi uma lei que Deus criou para Adão. Por isso que o pastor coloca aqui que era a sua lei para o homem. O homem ele estava diante de uma ordem direta de Deus para ele. Então, o que ele fez? Ele quebrou essa ordem. E ao quebrar essa ordem, ele ficou insubmisso a uma palavra de Deus. Então, hoje, quando nós fazemos a mesma coisa, nós não queremos também. Eu não sei se os irmãos já observou isso quando vivemos uma vida de pecado, principalmente quando quando não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos o plano da salvação. O muito que nós vivimos lá fora, numa vida, eu não sei, que eu, particularmente, não nasci no Evangelho. Então, quando vivia lá fora aquela vida de promiscuidade, de drogas e outras coisas, a minha consciência me acusava, mas eu tentava, eu mesmo, me convencer de que eu era independente de Deus, independente dessa divindade que eu não sabia quem era, mas que eu era independente, eu queria viver daquela forma. E hoje, da mesma forma, quando nós pecamos, e como o apóstolo Paulo fala, que as pessoas, quando pecam e têm a mente cauterizada, a mente adormecida, eles passam a querer viver independente de Deus, passam a querer viver por si mesmo e não obedecendo os ditames da palavra do Senhor. Assim são esses tipos de pessoas, que, infelizmente, hoje nós vivemos num meio evangélico onde pessoas já estão cauterizadas, já estão adormecidas de maneira que não sente mais isso e vive independente. Não quer obedecer a palavra do Senhor. E não aceita a palavra, não aceita a correção de jeito nenhum. E quando se fala, as acusações que nós recebemos é grande. Por exemplo, você quer ser santo demais. Você está falando isso, mas você faz aquilo. E tantas outras coisas que são utilizadas. Aí começa assim, o santarrão, a santarrona. É muito puritano, é muito isso. Então, são coisas que essas pessoas não têm interesse de mudar. Já não têm interesse de mudar. Já se cauterizou, então querem viver independente das ordens de Deus. Aí o pastor mostra... Felista, eu comentei a semana passada, vou comentar de... A gente está sempre tocando esse assunto, né, sobre a escolha. Eles acham que nós já nascemos pré-determinados, né? As nossas ações, as nossas atitudes, Deus já determinou tudinho. Engraçado. Se o primeiro homem, Deus, deu ele escolha, não falou assim que você não pode comer, o dia que você comer, né, da árvore do bem e do mal, você morrerá. Quer dizer, eles tinham livre-arbítrio. Agora, eles escolheram pecar e, por causa disso, eles tiveram a correção. Então, é fácil de entender, eu não entendo por que eles pulam esse pedaço. Gente, é escolha. Deus nos dá o direito de obedecer. Está aí, ó. A morte e a vida está aqui, você escolhe. Se você escolher a vida, né, é a vida. Agora, se você escolher a morte, é a morte. Porém, você vai ter o castigo da sua escolha.
Ah, não, já é pré-determinado, não. Deus deu escolha. Se não fosse escolha, não teria castigo, concorda? Claro. Exemplo é o próprio Caim. Caim, quando ele encheu o coração de ódio de Abel e queria matar Abel, a Bíblia é muito clara que Deus se manifestou para Caim e disse: Por que descaiu o seu semblante? Se arrependeres, não será aceito, e o pecado jaz à porta. Quando o termo hebraico ali, o pecado jaz à porta, é como uma serpente em uma pedra. O texto hebraico dá esse sentido. Uma serpente pronta para dar o bote em quem está passando. Deus, ele avisou Caim. Agora, se estava predeterminado, para que Deus ia avisar ele? E por que que ele ia ser punido também? Não era para ser, né? Então se torna um negócio assim, tipo, Deus brinca com a gente. Somos brinquedos na mão de Deus. Então, eu particularmente não creio, acredito que todos nós temos livre-arbítrio. O pastor vai até explicar isso mais para frente. Esse livre-arbítrio que nós temos, particularmente dentro da teologia pentecostal assembleiana, nós não acreditamos no livre-arbítrio que nós temos igual Adão e Eva. Eles eram seres perfeitos que Deus criou. Então, eles eram seres perfeitos que Deus criou. Eles tinham esse livre-arbítrio porque eles estavam perto de Deus. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: hoje nós não temos esse livre-arbítrio de escolher Deus. Vamos entender isso? O livre-arbítrio que nós temos eu posso rejeitar ou aceitar a mensagem da salvação, mas é Deus que ele realmente chega até nós. Isso aí nós temos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Homem nenhum tem o arbítrio de ele buscar Deus. Por conta dele. Ele convence, né? Ele convence. É claro que essa coisa de Isso que salvação eu estou dizendo. muito. O Ele Espírito convence. Santo é quem convence o homem do pecado, mas, de acordo com o que eu creio, eu aceito isso se eu quiser. Deus não vai me tomar à força, como alguns querem mostrar isso. Deus, ele planta a semente, como está lá na parábola do semeador, ela cai em solos diferentes, e alguns aceitam e outros não. Então, todos nós aqui que fomos alcançados pelo Evangelho, até quem nasceu não é evangélico. Quando chegou a razão do entendimento, ele aceitou, optou em continuar servindo a Cristo, não somente a igreja por causa da sua família, mas ele optou em servir a Cristo porque ele teve condição de escolher. A gente opta, o Espírito Santo ajuda, né? Isso que eu estou dizendo. Porque já está com a semente plantada. Então, ele acaba aceitando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é anunciada, o Espírito Santo trabalha, rega aquilo ali, mas se a pessoa quiser jogar a semente fora, ele vai jogar a semente fora. Então, eu acredito, o pastor vai até mostrar aqui, que nós temos essa capacidade de escolher. A única coisa que eu concordo que nós não temos livre-arbítrio é quando nós servimos a Cristo. O crente, ele não tem livre-arbítrio em relação a Cristo. É Cristo que reina na vida dele. Escravo. Paulo disse isso, né? Paulo disse: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E ele ainda fala: a vida que eu vivi antes na carne, agora vivo por amor de Cristo. Então, como cristão, nós não temos livre-arbítrio. Nossa tendência é obedecer aquilo que Cristo quer. Teria que ser assim. Vocês estão entendendo? Nesse sentido, que também é um sentido teológico. É um termo. É escravo. Como? Servo. A palavra servo quer dizer escravo. Escravo, que é a palavra doulos. Escravo. Uhum. Então, seria nesse sentido que o José de Souza falou: nós somos escravos de Cristo. O escravo não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor. Quem é escravo do pecado, o pecado reina sobre ele. O pecado domina a vida dele. Quem é escravo de Cristo, parece ser uma palavra pesada, como algumas pessoas acham que é pesado, mas é assim que o apóstolo Paulo se identificava. Eu, servo, doulos de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E, inclusive, ele escreve isso para o povo de Roma,
que era a cidade que tinha o maior número de escravos. E quando ele fala eu, escravo de Jesus Cristo, para os romanos, aquilo era uma loucura. Mas ele mostra, eu sou escravo de Jesus. Eu vivo para Jesus. Por isso, nesse sentido, nós não temos livre-arbítrio, mas o nosso arbítrio em relação à nossa tendência, o pastor vai mostrar mais para frente, nós não temos tempo de falar hoje, que nós não conseguimos por nós mesmos encontrar o caminho da salvação. A nossa tendência não é puxar para o lado de Deus. Isso eu concordo com nossos irmãos calvinistas. Só não concordo que Deus nos toma de supetão ou de surpresa para que nós possamos, querendo ou não, servir Ele. Existem coisas que a gente não entende, né, evangelista? Sim, Porque, claro. igual eu falei que semana passada, existem pessoas, testemunho, né? A Bíblia nos mostra isso na vida do apóstolo, na vida do apóstolo Paulo. Ele estava ali numa missão horrível para perseguir, para matar, destruir os cristãos. E ele teve um encontro real com Jesus. Ele não foi ali de maneira alguma para fazer nada de bom. E pessoas também, que a gente vê vários testemunhos de gente que entrou na igreja para matar o pastor, e chegou Uhum. lá o poder de Deus de uma tal forma. Então, existem coisas que a gente não pode explicar a mente de Deus. Né? Deus, ele nos conhece o que somos por dentro, como a maneira que Deus trabalha, e nós, como igreja do Senhor, Jesus trabalha em nós individual. Cada um é cada um, e ele tem a maneira dele de trabalhar. Existem coisas que a gente não entende. Tem pessoas que, às vezes, a vida inteira não serviu a Deus e na última hora ele se Sim, arrepende e serve ao Senhor. E pode ser que um pode apostatar da fé no último momento da vida dele. isso é Who verdade. knows? Nós vemos o Né? caso de Demas. Sim, Demas, o apóstolo Paulo cita ele na carta a Filemão, cita ele na carta aos Colossenses, fala que ele era um cooperador, um liturgo, a palavra grega, que é aquele que coopera em cultos, que está ali para auxiliar. Só quando vai na última carta do apóstolo Paulo, que é a carta a Timóteo, a segunda carta, ele fala, até Demas me abandonou amando o mundo presente, ou aí. seja, amou o século presente. Ele entrou no sistema do mundo, e Demas, ele era um cooperador de Paulo, e ser um cooperador de Paulo deve ser uma coisa muito boa, né? Não ficar andando junto com ele, porque andar junto com ele Mas vendo as é uma maravilhas, os perseguição. milagres, o poder, a ousadia, a autoridade de Deus sobre a vida de Paulo, né? Sim, Então, a única coisa que eu peço na minha vida, Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou pó, não sou nada. Sabe que a misericórdia do Senhor nos alcança. é o que nós temos que sempre lembrar, que somos dependentes desse oleiro. Para nós terminarmos, o pastor coloca aqui, ó. O homem poderia não pecar se fosse, como eu falei, submisso à palavra de Deus. Mas vai falar, se o homem não foi feito de modo que não poderia pecar. Como eu falei, o homem ele tinha a capacidade de raciocinar e de fazer as suas escolhas, mas não poderia pecar. O que o pastor quer dizer ele tinha suas escolhas, mas ele deveria optar em não pecar. Mas ele acabou optando em pecar. Aí o pastor coloca mais embaixo, ó. Numa situação de desconfiança de Deus e de apelos ao amor próprio, o homem se afasta de Deus espiritualmente e pratica o ato transgressor, recebendo sobre si a condenação que o torna ainda mais afastado de Deus e cai num ciclo vicioso de pecado. Então, o que o pastor nos mostra aqui o homem ele foi feito para não pecar, com uma capacidade de escolha que poderia escolher em pecar, mas ele deveria obedecer à voz de Deus. E por desobedecer à voz de Deus, pela o seu amor próprio, como o pastor coloca aqui, como eu disse, o desejo de independência de Deus, a dar ouvido à voz de Satanás através da serpente, ele afastou-se de Deus espiritualmente. Porque a primeira morte que entrou foi a morte espiritual. Os irmãos já passaram os ensinamentos a respeito dos 3 tipos de morte, que é a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Morte espiritual, o afastamento do homem de Deus. Morte física, o afastamento do espírito e alma do corpo. E a morte eterna,
a separação eterna, completa do homem, ele ressuscitado de um corpo sem glória, onde ele vai sofrer eternamente distante de Deus. Então, essa é chamada de segunda morte, a morte eterna no lago de fogo. Mas a primeira morte que entrou foi a morte espiritual. O homem, ele afastou-se de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados de Deus ficou. Isaías também fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado provoca o homem longe de Deus, e o homem tem que entender isso. Por isso que o pastor mostra aqui que o homem vive nesse círculo vicioso de pecado. Cai, levanta, peca e vai pecando. Outros acostumam a pecar e vai levando a vida dessa forma. Nós somos seres que vivemos nessa terra, cometemos os pecados, cometemos algumas falhas em relação à palavra do Senhor, porém, isso em nossas vidas deveria ser um acidente, não um círculo vicioso, como o pastor apresenta aqui. Não podemos desculpar-nos com a frase somos pecadores, por isso Deus entende, de forma alguma. Temos que entender que os nossos primeiros pais caíram por desejar no coração a independência de Deus. E às vezes nós praticamos as mesmas coisas, por isso ficamos distantes do Senhor. Bom, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula estaremos continuando. Nós estaremos orando nesse momento, agradecendo ao Senhor e também pedindo a Deus para abençoar a vida do pastor, guardar ali na Flórida. Eu não sei se algum dos irmãos que está na sala aqui também vive na Flórida, para que Deus possa guardar os irmãos, porque ele me deixou uma mensagem falando que a situação está um pouco difícil ali na Flórida nesse momento, nesses últimos 4 dias que se aproxima, a situação vai ficar um pouco pior ali. Ele falou que está um caos muito grande no supermercado, nos trânsitos e muitas outras coisas. E possivelmente com a chegada desse furacão, talvez as coisas pioram lá. Ele disse que está com uma tendência a ficar sem energia, sem internet, sem água e muitas outras coisas ali na Flórida. Estamos orando para que Deus tenha misericórdia da vida do pastor e, por que não dizer, da população na Flórida, que Deus possa estar ouvindo a oração do povo que está naquele local ali, orando a Deus para guardá-los. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos agradecer ao Senhor e apresentar essa situação diante dele. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus grande, Deus soberano, Tu és, ó Pai, todo maravilhoso, poderoso e santo. Te louvo, ó Pai, nesse momento pela vida dos Teus filhos, todos que estão presentes, ó Pai, nessa sala de aula, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, sustentando e guardando, ó Pai, a cada dia, dando força nessa caminhada. Te agradecemos, ó Pai, nessa noite pela Tua palavra e apresentamos a Ti, ó Deus, o estado da Flórida, que neste instante, ó Pai, está passando uma situação difícil, a vida do pastor Luiz, que é o nosso reitor nessa escola, a vida de muitos servos do Senhor que reside naquele estado, que o Senhor possa guardar aquele local, ó Deus, que é as Tuas mãos, que governa todas as coisas, conforme a Tua palavra diz, que o Senhor é quem dá ordem aos ventos, o Senhor é quem governa os mares, governa o céu. Dirige, ó Pai, esse local, ó Pai, guarda aquele estado, guarda o Teu povo naquele lugar. Dá o livramento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu fiz a chamada aqui particular. Os irmãos que estão presentes na sala já receberam a sua presença. Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Amém. Amém. Boa noite. Uma excelente noite e um maravilhoso resto de semana. Abençoe. Amém. Boa noite a todos. Amém. Paz do Senhor para todos.